Bom, eu quero agradecer imensamente ao convite da Pastoral da Saúde do nosso regional para me convidar para estar aqui. Essa é uma pastoral que eu tenho acompanhado desde antes de ser seminarista e agora como presbítero, também ajudo lá na minha diocese. Eu vejo de um modo muito discreto, a irmã Maria Alice é a nossa coordenadora, junto com o padre Luciano, que é, muito obrigado, o nosso assessor eclesiástico lá em Jales. Bom, meu nome é Washington, eu sou padre há 16 meses só, tenho pouquinho tempo de ministério. Antes de ser ordenado padre, fiz faculdade de medicina, sou médico há 10 anos, sou médico geriatra, cuido de idosos. Estou também agora iniciando um curso de pós-graduação em cuidados paliativos para cuidar dos pacientes em fase final de vida. E estou aqui hoje para colaborar com esse congresso, tentando auxiliar naquilo que eu posso junto de vocês. Por favor. Eu posso passar aqui? Vou apertar. Aí fica mais livre. Não era esse botão não. Só para vocês conhecerem da onde eu sou, né? Tem uma música do Padre Zezinho, não querendo dar trabalho para o Ministério de Música, né? Mas o Padre Zezinho cantava assim: eu sou lá do interior, onde a religião ainda importa, né? Onde o pessoal passa na frente da matriz e faz o sinal da cruz. Então eu sou lá do interior, lá da diocese de Jales. Da onde eu estou na minha paróquia, se eu andar 40 quilômetros, eu estou em Mato Grosso do Sul. Se eu andar 42, eu estou em Minas. Então eu estou ali bem no biquinho, no final do estado, eu sou lá do interior. Esse é o meu bispo, Dom Reginaldo, que auxilia nas pastorais sociais, de modo muito especial na sexta semana social também. Aqui é o fundo da minha paróquia, e aqui sou eu, junto com os meus ministros, agora na celebração de Cristo Rei, onde nós renovamos as promessas deles. Por favor. Existe uma professora, Maria Júlia, que toda vez que ela vai começar uma fala, né, um diálogo, ela não gosta do termo palestra, ela sempre conta uma piada, porque ela diz que isso quebra o clima entre nós e nos torna um pouquinho mais livres para nós conversarmos. E ela sempre conta a piada de um macaquinho. A professora Maria Júlia diz assim, que tinha um homem que queria conversar com Deus. Ele decidiu que naquele dia ele ia falar com Deus. Então ele se sentou, se colocou em situação de oração, e estava lá rezando, meditando o terço, mudando de orações, para tentar falar com Deus. Aí de repente aparece um macaquinho, cutuca ele, aí ele perde a concentração, olha para o macaquinho e fala: dá licença que eu estou tentando falar com Deus. O macaquinho se distancia, aí novamente lá o religioso tenta se concentrar, tenta esquecer da história do macaquinho, e aí de repente o macaquinho vai lá de novo e cutuca ele. Ele já fica um pouco bravo, já olha para o macaquinho e fala para ele: mas me dá licença que eu estou tentando falar com Deus? E aí novamente o macaquinho se distancia e aquele homem tenta falar com Deus. Aí ele está lá rezando, está quase vendo a porta do céu, ele já está vendo São Pedro vindo cachado para abrir o cadeado, o macaquinho vai lá e cutuca ele de novo. Aí ele perde a paciência e fala: mas poxa vida, você não viu que eu estou tentando falar com Deus? Aí o macaquinho olha para ele e diz: poxa, mas você nem fala comigo, você está querendo falar com Deus? Então, na minha fala de hoje, eu não quero propor para vocês algo de surpreendente. Nós não vamos inventar a roda de novo. Vamos partilhar um pouco daquilo que nós sabemos. Talvez consigamos aumentar um pouco daquilo, mas a gente vai conversar com o macaquinho que está do lado, tá? Fala daquilo que é a nossa realidade, fala daquilo que a gente está pisando, falando daquilo que todo mundo pode ver se nós abrirmos os olhos para enxergar. É com o macaquinho que eu quero falar hoje junto com vocês, tá? Próximo, por favor. Na minha pequena vida de padre e na minha vida de médico, eu me deparo todos os dias com pessoas se perguntando sobre o sentido da vida delas. Seja jovens que querem compreender qual é a sua vocação, sejam também idosos que lá no final da vida muitas vezes olham para a história que construíram e não encontram nessa história sentido. E muitas vezes eles se perguntam: mas por que eu vivo? A dúvida sobre a nossa vocação,
a dúvida sobre o motivo de nós estarmos no mundo, é algo que eu acompanho, desde sejam jovens e adolescentes, mas até mesmo aqueles que têm os cabelos um pouco mais brancos, porque olham para o passado e muitas vezes não encontram sentido naquilo que construíram. Então hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre vocação e pastoral da saúde. Por favor, o próximo. Mas apesar de nós falarmos sobre vocação, e essa ser uma pergunta muito individual, onde cada um responde por si, nós precisamos de entender que para a gente dar uma resposta sobre qual é a vocação particular de cada um de nós precisamos de dar um passo atrás. Porque antes de nós termos uma vocação particular, antes de nós termos uma vocação própria de cada um de nós temos uma primeira vocação que o Senhor nos convidou. Essa vocação, então, que é universal para todos os homens. Deus, antes de qualquer vocação particular, nos convidou a sermos santos. Essa é a vontade do Senhor, que todos nós sejamos santos. E apenas quando a gente consegue dar sentido para essa vocação universal, nós vamos conseguir responder às nossas vocações particulares. Antes de me perguntar o que o Senhor chama que eu faça, eu preciso de responder e de contemplar o chamado do Senhor, a minha vocação, a santidade. O Senhor nos pede a santidade, porque Ele próprio é santo, e de contramão nos oferece a vida eterna. De contramão Ele nos oferece a nossa felicidade. Porque assim, somente assim nós seremos felizes, se nós conseguirmos responder ao chamado que o Senhor nos faz, a santidade. Mas a santidade, ela se mede pela estatura que Cristo alcança em nós, pelo grau com que a força do Espírito Santo vai modelando a nossa vida segundo Cristo. Então, o que é ser santo? É nós colocarmos a nossa vida e compará-la com a vida do Senhor. A estatura que nós temos em relação à vida do Senhor é o quanto nós estamos caminhando na santidade. Então, se a santidade é uma vocação universal de todos os seres humanos, essa santidade deve ser medida tendo como estatura, como medida, o próprio Cristo. O próximo, por favor. Papa Francisco nos diz que nos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir, nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da igreja militante. Esta e muitas vezes a santidade ao pé da porta daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus. Se a santidade, então, ela é medida tendo como unidade o Cristo, ela é vivida, então, na realidade onde nós estamos. A santidade é vivida no contexto no qual cada um de nós estamos inseridos. Aí, ó. Devagarinho. Para melhorar a visualização, vou apagar a luz, tá? Acho que vai nos ajudar. Muito obrigado. É assim, né? Não sei, não sou o doutor que estava aqui também, né? Mas quando nós trabalhamos no SUS, é assim, às vezes a gente precisa de readequando para a gente conseguir. Aí. Essa santidade que nós somos chamados a viver, ela é dada para cada um de nós através do sacramento do batismo. Então tudo começa no sacramento no qual nos tornamos filhos de Deus. Ela passa pela vida que nós vivemos, pela nossa vida moral, mas nós precisamos de compreender que plenamente santos nós não seremos aqui. A santidade, então, é uma utopia, mas isso não nos desmotiva a buscá-la. Nós vamos caminhando, construindo e buscando. Uma outra piada para vocês. O Joãozinho estava na sala de aula junto com a professora e o Joãozinho estava fazendo arte. E aí a professora queria que o Joãozinho ficasse quieto e o Joãozinho não ficava quieto. E ela resolveu então fazer uma pergunta para o Joãozinho. E perguntou assim para ele: Joãozinho, o que Pedro Álvares Cabral fez quando ele chegou no Brasil e tinha um monte de índio com arco e flecha querendo tirar ele lá do navio?
E o Joãozinho não sabia a resposta. Joãozinho, muito inteligente, respondeu para ela: professora, Pedro Álvares Cabral fez o que deu. E é justamente isso. Buscar a santidade é fazer aquilo que nós podemos. Não é fazer nada de extraordinário, é fazer exatamente o ordinário. É aquilo que nós podemos, mas da melhor forma que nós pudermos. Próximo, por favor. Passou? Mas quando nós falamos de santidade, nós precisamos de entender que o Cristo, quando esteve junto de nós, Ele nos deu orientações para que nós possamos buscar a santidade. Quando o Senhor nos diz para amarmos os nossos inimigos, Ele está nos dando um caminho que nós devemos percorrer para que nós sejamos santos. E o próprio Cristo, Ele não só disse, como Ele fez. E aí então a gente consegue já dar uma pista, uma dica, que a santidade não é composta simplesmente por palavras, mas ela é composta de ações. Cristo não só disse, mas Cristo fez. Cristo não só nos amou, como Ele se entregou por nós na cruz. A santidade tem para nós o exemplo do Senhor que nos diz, mas não só nos diz, mas Ele nos fala. Amar os inimigos, por exemplo, é um dos caminhos que nós podemos percorrer para a santidade. E aí eu fico para me imaginar, né, dessas conversas que Jesus tinha com seus discípulos enquanto eles estavam caminhando. Os exemplos que Ele ia acolhendo do dia a dia e transmitindo para os seus discípulos e partilhando com eles aquilo que era vivido. Saindo muito daquilo da teoria e se aproximando daqueles que estão próximos. Pastoral da saúde, né? O que nós fazemos? Muita coisa, tem muita coisa escrita no livro, mas só aquele que vai lá visitar o doente, só aquele que está ali inserido nas realidades, consegue compreender, dizer e viver verdadeiramente o que é a pastoral da saúde. Os livros transmitem, sim, muito daquilo que a gente faz, mas aquilo que nós fazemos só tem sentido para nós. E é então a vocação que o Senhor nos chama, que é uma vocação universal da santidade, vai adquirindo um aspecto particular, porque aquilo que nós vivemos com Jesus é algo muito particular. Se eu contar para vocês a minha história de vida, o porquê eu quis ser padre, o porquê eu quis ser médico, vocês vão gostar talvez da minha história, mas ninguém vai mudar a sua vida porque ouviu a minha história, porque aquela foi a minha história com Deus. Isso é algo que me fascina em Deus. Ele se relaciona com cada um de nós de modo particular. Ele fala com todos, mas Ele dirige o seu olhar de um modo muito particular para cada um de nós. Ele fala conosco, com nossa particularidade. Fala conosco como um amigo, que se senta e fala, chora e nos ouve. Mas o Senhor nos dá dicas para como vivermos e como buscarmos essa santidade, que é a nossa vocação universal. E para ser santo, nós precisamos de um pouco de heroísmo. É verdade. Para buscarmos a santidade, a gente precisa de ser heróis. Pessoas que nadem contra a corrente, pessoas que sejam diferentes daquilo que muitas vezes o mundo nos propõe, mas nós não precisamos de ser extraterrestres. Mas com certeza a santidade ela é buscada, ela é desejada, carregando dentro de nós um pouco desse heroísmo, desse desejo de ser diferente. Gosto muito de Escrivá, ele é um santo dos tempos modernos, e ele fala dessa santidade vivenciada e buscada no contexto do cotidiano. E ele diz que quando nós abrimos o Evangelho, nós devemos ver que ali existem histórias do Senhor que estão registradas, mas aqueles relatos, eles contam fatos específicos. Aqueles relatos são da minha vida, eles são da sua vida. Nós encontramos eco naquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Então não são apenas palavras, são situações que eu vivo e que você vive. E que muito mais do que serem compreendidas, entendidas, isso é papel nosso também, mas são situações que precisam de ser vividas. E aí novamente a gente sai daquela dimensão teórica, que é importante, mas que não é totalmente importante
se ela não encontrar eco nas nossas ações. As palavras só têm sentido se elas forem para nós motivos para a ação, para que nós possamos nos colocar à disposição um dos outros. Quando a gente fala de santidade, nós falamos então desse heroísmo, nós falamos do Evangelho que nos transmite ensinamentos, mas nós falamos também da cruz. A santidade, ela é vivida muitas vezes passando pela cruz, porque para sermos santos, nós precisamos de renúncias, e muitas vezes nós não queremos assumir essas renúncias, e é por isso então que a santidade adquire esse aspecto da cruz, porque nós precisamos renunciar para abraçar a felicidade que o Senhor nos dá, se nós cumprirmos aquilo que Ele sonhou para cada um de nós. A santidade vem de Deus, que coloca esse desejo em cada um de nós. O Senhor nos ajuda, mas nós também precisamos de acolher essa ajuda, fazermos as renúncias necessárias, acolhermos a cruz e caminharmos, compreendendo que nós fazemos a nossa parte e o Senhor faz a parte dele. A santidade, portanto, é um contato profundo com Deus, é fazer-se amigo de Deus, deixar o outro atuar, o único que pode fazer de fato que este mundo seja bom e seja feliz. Meus irmãos, nós nunca tivemos tanta tecnologia disponível, nós nunca tivemos tanto recurso hospitalar para cuidar do outro, mas nesse tempo de pandemia, quando eu estava lá na UTI, com 10 pacientes graves, o que eles mais queriam era o abraço da esposa. O que eles mais queriam era ter ar para respirar e poder ligar para a filha que ia casar e dizer para ela: olha, tá tudo bem, segue daí que eu estou aqui. E a gente entende então que a nossa felicidade não está naquilo que é tecnológico. A felicidade não está naquilo que o mundo pode nos oferecer. A felicidade está exatamente naquilo que só o Senhor nos oferece. Que é essa oportunidade de nós nos encontrarmos, essa oportunidade de nós estarmos juntos, a oportunidade de nós construirmos relações e vínculos. Aí sim é a felicidade. O homem, no pico da modernidade, inventou tantas coisas que acabou criando armas que destroem o máximo. E o que isso nos trouxe de felicidade? Os nossos colegas psiquiatras talvez nunca tiveram tantos pacientes como hoje eles têm, porque muitas vezes tentam substituir o carinho humano com uma máquina. Isso não dá certo. E é por isso então que as pessoas tanto adoecem das doenças mentais. Por favor. Eu gosto bastante desse texto porque, primeiro, ele se reconhece com humildade, né? Vamos dizer com a humildade de quem se sabe pecador e de quem sabe pouca coisa, mas com a fé de quem se deixa guiar pela mão de Deus, que a santidade não é coisa para privilegiados, que a todos nos chama o Senhor e de todos espera amor, de todos, estejam onde estiverem, de todos, qualquer que seja o seu estado, a sua profissão ou o seu ofício, porque essa vida corrente normal, sem brilho, pode ser meio de santidade. Não é necessário abandonar o próprio estado no mundo para procurar a Deus. Se o Senhor não dá uma alma vocação religiosa, já que a todos os caminhos da terra podem ser ocasião de um encontro com Cristo. Por muito tempo, acreditou-se que santidade era coisa de religiosos. Por muito tempo acreditou-se que a santidade só poderia ser alcançada utilizando o hábito e batismo. Mas o Concílio Vaticano e toda a Igreja vem nos dizer novamente que a santidade é uma vocação para todos. Todos nós aqui temos esse chamado. A santidade é a vocação universal de todos os homens. Todos nós somos convidados. E quando a gente diz de santidade, muitas vezes nós também queremos fugir do mundo, porque nós achamos que o mundo nos torna ruins. Não, eu só sou um pecador porque eu estou aqui. E a santidade, ela deve ser buscada exatamente no lugar onde nós estamos. A santidade precisa de ser vivida lá onde você está.
Se você é um pai de família, se você é uma mãe de família, se você é enfermeiro, se você é professor, se você é um lavrador, a santidade é buscada exatamente nesse lugar onde você está. Agora há pouco diziam que a pastoral da saúde é essa pastoral que sai do templo. E é exatamente assim a santidade. A santidade é aquela que é vivenciada no templo, onde a gente se enche da graça do Senhor, que precisa de agir em nós. No entanto, ela precisa de ser vivida fora do templo. O templo é para nós motivo de imensa alegria e necessidade. Precisamos dos sacramentos, precisamos da ação de Deus que age em nós. Mas tudo isso só tem sentido se nós pudermos sair pelas portas para anunciar e transmitir aquilo que nós vivemos aos outros. Aqui em São Paulo, na igreja de São José Anchieta, tem um tapete bem bonito lá na porta que diz: aqui se entra para louvar a Deus e se sai para amar os irmãos. Exatamente esse é o sentido do templo na vida daqueles que buscam a santidade. Local para louvar a Deus, para encher-se da graça, para que dali possa sair para anunciar o amor que recebeu. E então a gente precisa se perguntar: bom, minha primeira vocação é a santidade. Parece que isso está ficando óbvio para nós. Mas para que eu consiga ser santo, eu preciso de me aproximar daquele que é todo santo, que é o nosso Senhor. E um dos modos como Deus se apresenta a nós é através dos sacramentos que a igreja dispensa para cada um de nós. E é então a importância de que nós tenhamos essa vida junto do Senhor, essa vida sacramental, para que nós possamos sair para anunciar ao outro. De verdade, quem não reza acaba se perdendo. Quem não comunga acaba se perdendo. Quem não procura o sacramento da reconciliação acaba se perdendo. Porque quando a gente se sente necessitado do outro, eu consigo ver que o outro também precisa de mim. Eu preciso de Deus. E quando eu me sinto necessitado do Senhor, eu consigo olhar para o outro que está próximo de mim e entender que esse outro também precisa de mim. E aí a gente vai entendendo que nessa vida nós não estamos aqui simplesmente por estar. Existe algo que eu preciso de fazer, e é algo que só eu posso fazer. Existe algo que você pode fazer, mas é algo que só você pode fazer. Se a santidade é universal, o Senhor vai nos chamando de um modo muito específico a cada um de nós a desempenharmos uma vocação específica. Vocação essa que é vivida no mundo e não fora do mundo. Existe um documento do ano 150, que é a Carta a Dioneto, em que esse pagão, ele é um pagão, ele escreve assim: os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Vivendo em cidades gregas ou bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto. Testemunham um modo de vida social admirável e sem dúvida paradoxal. Em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo, diluídos entre os outros, não uma casta especial ou diferente, mas simplesmente junto dos outros. E quanto a nossa presença é um sinal de formiguinha para os outros. Assim que eu comecei a trabalhar no sistema público de saúde, nós temos unidades muito grandes, né, e as pessoas ficam concentradas nos corredores, e os meus colegas médicos gritavam: Dona Maria, número 2, número 3. E era muito comum nós atendermos os pacientes de porta aberta. Porque o médico se sentava ali naquela cadeira e ali ele ficava, e o paciente muitas vezes se aproximava e a porta ficava aberta. Na nossa primeira reunião do corpo clínico, eles estavam discutindo porque o nosso aparelho de tomografia tinha quebrado. E isso era um grande problema, porque o nosso aparelho de tomografia tinha quebrado. E esse é um aparelho que se faz necessário para muitos diagnósticos. E aí eles estavam discutindo o que eles iam fazer para consertar o tomógrafo e tudo mais. E aí eu pedi a palavra e disse assim aos colegas:
eu concordo bastante com a nossa reflexão sobre o aparelho de tomografia. Aliás, eu vejo que pela demanda, talvez um só não seja suficiente. Mas eu queria dizer para vocês, para a gente colocar na pauta, sobre aquilo que a gente tem. E não só sobre aquilo que a gente não tem. Porque todo consultório tem porta. E a gente está atendendo as pessoas de porta aberta. Não tem tomografia, mas tem porta que dá para a gente fechar. Tem perna que dá para a gente levantar da cadeira e ir até lá na recepção e convidar a Dona Maria a ir para o consultório. Além da gente falar do que não tem, e se a gente falasse sobre aquilo que tem? E aí isso é muito importante para a nossa santidade mesmo. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas padre, eu tenho esse pecado, eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, eu tenho outro problema, eu tenho outro problema. Aí eu, tudo bem, mas vamos falar daquilo que você já conseguiu. Porque ninguém é totalmente mau, ninguém é totalmente ruim. Se a gente conseguisse olhar para aquilo que é bom, e olhando para aquilo que é bom, nós entendermos que nós estamos caminhando. Tudo bem, você ainda não superou essa sua dificuldade, mas olha o quanto você já melhorou aqui. E isso então é motivo de entusiasmo, porque eu ainda não sou plenamente santo, mas eu estou me construindo. E lembrando um pouquinho da primeira leitura da missa de hoje, João, quando escreve o texto de Apocalipse, ele fala sobre uma cidade santa. Porque lá no Apocalipse o Senhor apresenta para nós o céu como uma cidade, e lá no Gênesis o paraíso é um jardim. Por que essa diferença? Lá no Antigo Testamento é um jardim, e lá no último livro do Novo Testamento é uma cidade. Justamente porque a cidade ela precisa de ser construída. O jardim foi dado por Deus. Ele fez e nos deu de presente. Mas ele passou, nós o perdemos. E agora, o novo céu que virá, ele precisará de ser construído por cada um de nós. E é aí então que nós entendemos o porquê cada um de nós temos uma vocação. A vocação universal é para todos, porque todos nós estamos nesse momento construindo a nova Jerusalém. Todos nós. Mas essa construção, ela tem características particulares. E aí cada um de nós vai encontrando reflexo no chamado de Deus, e cada um de nós vamos construindo algo que depende de cada um de nós. Todos construímos a mesma cidade, mas cada um exercendo um papel bem particular nessa construção, compreendendo que essa construção não é feita num mundo estranho, mas essa construção é feita exatamente aonde nós estamos. Compreendendo que tem muita coisa que a gente ainda não tem e que a gente vai buscar. Nós vamos tentar chegar lá, mas entender que tem muita coisa que a gente já tem. E se eu já tenho, tem bastante coisa que dá para fazer. Durante a pandemia, pensem em como vocês se transformaram para continuar sendo o pastoral da saúde. Eu não sei muito bem muitas realidades, mas lá onde eu estava, para que o ministro religioso pudesse fazer a visita, que muitas vezes não dava, a gente utilizava da tecnologia, a gente se reinventava. Nós não tínhamos a oportunidade de estar juntos, de se aproximar, de acolher, de abraçar, mas ninguém ficou sem a devida atenção, porque a gente foi mudando. Não tinha um abraço, mas tinha pelo menos a presença pela câmera daquele que o outro queria. Tem muita coisa que a gente não tem ainda, mas tem muita coisa que a gente já tem. Na sua vida de santidade, tem muita coisa que você ainda não tem, mas já tem muita coisa que você já construiu. E é por isso que a gente precisa de se alegrar, é por isso que a gente tem que se entusiasmar, porque nós estamos caminhando. Aliás, essa é uma das armas que o inimigo tem em relação a nós, de dizer que a gente não vai dar conta, porque ele só conhece os nossos erros, mas Deus conhece o nosso futuro. O Senhor conhece onde nós podemos chegar. E é por isso que a gente tem que se alegrar, se entusiasmar. Não, padre, eu posso ser santo sim. A santidade não era apenas para Teresinha. A santidade não era apenas para São João Paulo II. A santidade é para mim também, para cada um de nós. E hoje em dia, quando nós vamos falar sobre santidade, muitas pessoas acham que isso
é apenas uma palavra que cai no vazio, porque ele é um ideal, inacessível. Eu estou na universidade lecionando, já tem 2 anos, e o quanto que eu vejo que muitas vezes aqueles jovens que lá estão compreendem a santidade exatamente como algo inatingível. E como a gente precisa de apresentar para eles, através de exemplos muito claros, que ela sim pode ser alcançada, que ela não é um vazio, mas ela é algo que o Senhor nos deu caminhos para que a gente possa percorrer. Compreenda, a santidade é a missão de todos nós. Essa palavra não é vazia. Pode ser que até que eu esteja chovendo no molhado, mas é para recordar cada um de nós que ela é possível. Porque o Senhor continua hoje a nos chamar para segui-lo. Ele continua lançando as redes. E hoje aqui nós temos uma diversidade enorme de vocações. Nós temos religiosas, nós temos leigos, presbíteros, Dom Odilo estava aqui agora há pouco, nós temos profissionais da área da saúde, nós temos donas de casa. O Senhor continua a lançar as redes. Nós aqui estamos porque um dia Ele lançou as redes e nós deixamos que Ele nos pescasse. Porque a santidade e a vocação tem muito disso, de alguém que fala e do outro que ouve, alguém que pergunta e alguém que responde. E aí a grande pergunta é: temos respondido a essa voz do Senhor? Temos deixado que o Senhor lance as redes? Eu sou padre há pouco tempo e eu não sei nas outras paróquias, mas uma dificuldade que eu tenho lá na minha paróquia, aqui em São Paulo deve ser diferente, porque aqui é cidade grande, é que quando a gente entra com uma proposta, as pessoas dizem assim: ih, padre, não vai dar certo, a gente já fez isso e não vai dar certo, né? Eu tenho uma birra desse negócio que não vai dar certo, porque eu chego lá cheio de entusiasmo, de alegria, o Senhor está lançando as redes, aí a pessoa: não vai dar certo. Aí fala assim: não é assim, né? Vamos tentar de novo. O Senhor continua lançando as redes. Talvez depois dessa pandemia, a nossa pastoral está um pouquinho capenga. Nós tínhamos 30 ministros, 30 assessores, né? Não temos mais. Tá bom, a gente tem 4, a gente vai precisar de trabalhar com os 4. Lembra da história da tomografia na porta? Tudo bem, a gente não tem um tomógrafo, mas a gente tem a porta. Vamos trabalhar com a porta. Porque o Senhor continua lançando as redes. E é isso que me anima. Porque é o Senhor que lança, eu sou apenas ministro. E se é Ele que está lançando, eu tenho certeza que a pescaria há de vir. Porque é Cristo que lança as redes. Nós apenas somos esses instrumentos que o Senhor chama para falar em seu nome. O Senhor continua lançando as redes, continua chamando cada um de nós. E esse ano, de um modo muito especial, nós estamos no ano vocacional, né? Toda a igreja do Brasil vai refletir sobre o termo vocação, compreendendo então que essa vocação, ela é universal, mas ela também é particular. Por isso, nós não temos que esperar sermos perfeitos para dar a nossa resposta: eis-me aqui. Não, a gente tem que ir com os nossos pecados mesmo, com as suas limitações. Talvez você vai convidar alguém lá para trabalhar lá na pastoral da saúde e a pessoa diz: não, eu não sou capacitada, eu tenho um monte de problema, eu tenho um monte de erros. Não, vamos assim mesmo. No caminho a gente vai se construindo, no caminho a gente vai melhorando, no caminho o Senhor vai agindo em nós. O Senhor age em nós e a gente aceita a cruz e vai carregando e as coisas vão acontecendo. Eu gosto muito dessa teologia do caminho. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, que Jesus no caminho para Jerusalém vai transmitindo todo o seu conhecimento para os discípulos. Ele não chama todo mundo no momento e diz: senta todo mundo aqui agora que eu vou falar para vocês tudo que vocês precisam de saber. No caminho. E o caminho é o caminho da cruz, ele está indo exatamente para o Calvário. Mas no caminho ele vai transmitindo tudo aquilo que ele sabe. A vocação, então, esse chamado universal para todo mundo, que tem a particularidade de cada um de nós, ela é construída exatamente no caminho. Eu gosto de dizer assim para as mulheres: vocês decidiram se casar com os vossos esposos. Sim, decidiram. Mas você não deu uma olhadinha um dia para ele e falou assim: mas para que eu resolvi casar com esse homem? Porque tem um dia que ele deixa a toalha em cima da cama, tem um dia que ele não sai com o cachorro, tem um dia que ele não colabora,
né? Vou defender o nosso lado agora também. Tem um dia que a mulher faz o ovo frito, em vez de ter feito um bife pra gente. Enfim, mas a nossa vocação, ela é construída no caminho, no dia a dia, conforme a gente vai colocando o pé, né? Eu sou padre há 16 meses, mas durante o meu tempo de seminário, muitas vezes eu me perguntei, mas será que é isso mesmo? Será que é aqui que eu preciso de estar? Será que eu não devia estar lá só no hospital? Não, eu tenho que ficar aqui. E aí no caminho eu fui sentindo aquele chamado. Eu não tinha plena certeza quando eu entrei no seminário, mas foi algo que foi sendo construído. Aliás, é algo que está sendo construído nesse momento. E é por isso então que a Igreja do Brasil nos convida nesse ano a refletirmos sobre vocação, para que nesse tempo, no caminho, nós possamos compreender que o Senhor continua a nos chamar e a nos dar as redes. Cada caminhante siga o seu caminho. Aquele que Deus lhe marcou, com fidelidade, com amor, ainda que custe. E aqui então é uma palavra de entusiasmo, não é para a gente desistir. Cada um de nós continuaremos a caminhar os nossos caminhos lá onde nós estamos, lá na sua diocese, lá onde você está. É nesse lugar que o Senhor quer te convidar a continuar caminhando, no caminho que já temos trilhado. Porque a vida divina comunica-se a uns de uma maneira e a outros de outra. Mas ela sempre se comunica, de um modo ou de outro, mas sempre se comunica. Mas tudo isso, só para a gente não esquecer, fica uma dica para vocês de como a gente continuar nesse caminho, que é através da oração. Todas as vezes que eu tive dúvidas sobre o caminho que eu estava percorrendo, é porque eu não estava muito próximo de Deus. E aí eu me distancio dele, eu me distancio muitas vezes do caminho que ele me propôs. A oração é a forma, é o modo para nós continuarmos caminhando. Quem já rezou hoje antes da missa? Quem rezou antes de dormir? Parabéns, isso mesmo. No almoço de domingo, quem foi que rezou com a família? Quem foi que deu as mãos ali e agradeceu a Deus pelo alimento? Né? Esse caminho, ele é vivido na graça de Deus, mas de um modo muito especial na oração. E aí então, nós vamos entender que... O próximo, por favor. E entre esses muitos caminhos, dentro da dimensão da oração, eu fico imaginando muito na anunciação do anjo à Virgem. Fico imaginando o que Maria estava fazendo quando o anjo veio comunicar a ela que ela seria a mãe do Salvador. Possivelmente ela estava rezando. Mas ela não estava no templo, porque o texto nos fala que ela estava em sua casa. Se ela estivesse no templo, aliás, o texto nos diria. É exatamente isso que é a oração. É nós estarmos em constante diálogo com Deus. Às vezes lá no templo, mas às vezes lá em casa. Lavando uma louça, pensando em Deus. E dentro dessa dimensão do cotidiano, do ordinário, Deus se manifestou à Virgem. Foi no cotidiano, no ordinário, que ela pôde ouvir a voz de Deus. Que notícia o Senhor tinha para dar para ela? Mas será que nós temos deixado tempo para que Deus fale? Será que nós temos procurado ouvir a sua voz? Porque se vocação é chamado, a gente precisa de ouvir a voz daquele que está chamando. Por favor, o próximo. Aqui nós temos só o relato do texto, por favor. E aí, nós chegamos em nós aqui, Pastoral da Saúde. A vocação à santidade é uma vocação universal de todos nós. E aí, dentro dessa vocação universal, cada um de nós encontramos um estado de vida. Religioso, presbítero, leigo. Cada um de nós encontramos um modo como o Senhor nos chama. E aí tem um modo que Deus chamou a cada um de nós aqui de um modo também universal. De quem está aqui hoje. Ele também nos convidou a cuidarmos daquilo que está caído, que é o enfermo, que é o doente. A nossa vocação universal se afunila numa vocação particular, e essa vocação particular, de um modo muito especial na igreja, também entra em um novo
modo de viver, que é através da nossa ação pastoral. Quando a gente se encontra com Jesus, quando Ele é o Senhor da minha vida, essa notícia que eu recebi, ela não pode ficar só para mim. Eu preciso de dizer para os outros. E é por isso então que eu me engajo em uma pastoral. Porque aquilo que eu vivi, eu quero dizer para o outro. E nós, como pastoral da saúde, encontramos então a nossa vocação no cuidado daquele que está caído no chão, o enfermo, o doente. Aliás, partindo com vocês, eu relembro só a vocês que essas duas palavras têm sentidos diferentes. Dizer que alguém está doente, dizer que alguém está doente é uma coisa, dizer que alguém está enfermo é outra coisa. Doente fala muito de dor, é aquilo que o corpo sente. E enfermidade é aquilo que se transmite como fraqueza. Nós médicos dizemos que quando o paciente está fraco, a gente fala, está com astenia, é fraqueza. E Jesus faz essa distinção, né? Tanto que quando ele se revela lá na sinagoga, ele diz que ele veio para curar os doentes e os enfermos, né? São duas realidades diferentes. Porque existem coisas que doem no corpo e tem coisas que doem na alma, que nos dão fraqueza. Então olha como a sabedoria ela é incrível, né? Lá na época de Jesus nós já sabíamos que nós não somos só matéria, temos algo além da matéria. E aí, para que isso aconteça, para que essas três vocações possam ser vividas, a vocação à santidade, que é a vocação universal, o estado de vida que cada um de nós vivemos, e o nosso trabalho pastoral aconteça, nós precisaremos de ter essa palavra, diálogo, que ultimamente está sendo pouco vivido. Nós tivemos as nossas eleições aqui, e entre tantas coisas que aconteceram, não houve diálogo. Houve condenações, um lado falando do outro, mas diálogo mesmo não houve. Para que essas vocações então criem sintonia, para que elas possam acontecer de um modo harmônico, nós precisaremos dialogar a santidade, o estado de vida e o nosso trabalho de pastoral. O Papa Francisco então nos propõe ali que para uma cura da pessoa, nós precisamos de entender que o tratamento vai além do físico. Eu gosto bastante de uma definição do ser humano que os cuidados paliativos traz para nós, que diz que o ser humano é um ser em constante transformação biológica, espiritual, psíquica e social. É esse o ser que nós cuidamos. É esse o samaritano que está caído lá. É uma pessoa que tem dor no corpo, mas é uma pessoa que tem uma mente, é uma pessoa que tem dentro dela uma porção divina, que é a alma, mas que também vive em sociedade. Por isso que a nossa ação como pastoral da saúde, ela acontece nessa integralidade. Por isso que nós lá no SUS vamos falar sobre meio ambiente, porque aquele ser, aquela pessoa, ele vive no meio ambiente, ele vive em sociedade, né? Talvez por isso que falar sobre o sistema público de saúde seja algo tão complexo, porque ele acaba englobando todas as realidades. Mas o cuidado integral à pessoa humana é a vocação que nós, como pastoral da saúde, queremos. Vai ter que ter um acréscimo, que nem no futebol, hein? Isso, não, vai ter que dar 2 minutos de acréscimo para mim. Então, a pastoral da saúde é esse organismo da igreja, da sociedade em que nós estamos inseridos. Ela tem como objetivo promover, educar, preservar, cuidar, defender, recuperar e celebrar a vida. Tá? Isso aqui daria uma fala de dias, mas entendam que é por isso que nós estamos lá naquela realidade. E tudo aquilo que a gente faz, nas mais distintas realidades, é a vivência de um desses verbos que os objetivos da pastoral da saúde nos propõem. Por favor. E aí, a grande pergunta é, mas padre, como a gente vai fazer tudo isso? Como nós vamos conseguir promover esse diálogo entre a vocação universal, a vocação particular e o meu trabalho como pastoral? E a primeira resposta que eu dou para vocês é que acho que vai apertando, né? Vai aparecer. Vai apertando. A primeira resposta é que você não tem a resposta. Pronto. Como é isso? Nós não temos a resposta. Se a gente tivesse, a gente tinha escrito e tinha entregado para todo mundo. Porque nós estamos fazendo o que hoje? Construindo a cidade santa. A gente não tem a resposta, a gente está construindo a resposta. E a outra resposta para essa pergunta do como
é que o outro também não tem a resposta. Agora, você e o outro juntos, vocês podem buscar essa resposta. Eu sozinho não tenho. Você sozinha também não tem. Nós juntos podemos buscar essa resposta. Isso é diálogo. É entender que eu tenho algo a contribuir com vocês. E vocês também têm algo a contribuir, né? Por favor. Algumas pistas que podem nos ajudar nesse processo de diálogo. Aquela expectativa assim, quando a gente choca um paciente assim, expectativa de que ele vai voltar um pouquinho para trás aí. Aí, algumas pistas. A sabedoria do coração é servir ao irmão. Esse diálogo ele vai ser construído sobre essa afirmação. Como fazer isso? Servindo ao irmão. De que forma? Servindo ao irmão. Tem isso como base. Talvez isso nos auxilie, nos ajude a esse processo de diálogo. Saber que não só servir, mas é estar com o irmão. Muitas vezes é isso que ele precisa, de que nós estejamos com ele. Saber que é necessário sair de si para encontrar esse irmão. E entender que ser solidário com o irmão é estar lá sem julgar. É estar lá sem julgar. Algumas pistas que talvez nos auxiliem nesse processo de diálogo, da vocação universal, com a vocação particular e com a nossa ação pastoral dentro da realidade que cada um de nós estamos inseridos. Por favor. A igreja, então, quer ser cada vez mais uma estalagem, a estalagem do bom samaritano, que é o Cristo. A casa onde as pessoas podem encontrar a sua graça, que se expressa na familiaridade, no acolhimento, no alívio. Nessa casa, vocês vão encontrar pessoas curadas pela misericórdia, ajudá-las a levar a cruz, fazendo as próprias feridas, frestas, através das quais divisar o horizonte para além da doença e receber luz e ar para a nossa vida. Quantas vezes aquela ferida foi para nós e para o outro motivo de graça? Quantas transformações a dor e a ferida já nos permitiu ver? É só a gente saber olhar, é só a gente trocar o óculos, para a gente conseguir enxergar o que está ali. Motivando encontros, estar junto com o outro. E por fim, eu gosto bastante desse texto, que foi escrito por um professor da USP, de medicina legal. Ele dizia assim: vejo em cada ser humano que examina o corpo de Cristo. Vejo chagas, tumores, martírios, como foram presentes no corpo de Cristo. Vejo lesões que, ao contrário das de Cristo, não foram provocadas por uma lança, mas pela força da desesperança e em busca de uma equidade inatingível. Vejo o sangue da eterna aliança que escorre na mesa de cirurgia, como o sangue a se esvaziar do corpo de Cristo. Vejo a redenção da morte, que nos salva dos martírios terríveis, para aqueles que viveram à margem da vida, como foi previsto nas Escrituras para o corpo de Cristo. Vejo em cada corpo um legado, bem diferente da imagem do pecado, que nos foi imputado por algo que nunca cometemos. Vejo corpos enfermos que buscaram na vida a redenção que talvez a morte lhes traga, na esperança de alcançar a paz não atingida, nunca atingida. Vejo uma humanidade sofrida, uma vida dolorida, um não atingir do viver com plena dignidade. Vejo em cada órgão uma conta de um rosário, em cada doença uma parte do Calvário, assim como foi para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo habita em cada corpo que eu examino, em cada corpo que vocês visitam, em cada corpo que vocês tocam. E é por isso então que a nossa vocação tem sentido, porque toda vocação só tem sentido se ela é para o outro. Vocação universal à santidade, vocação particular de cada um, vocação pastoral. Mas que a gente pode resumir tudo isso dizendo que vocação só tem sentido se for um encontro para o outro. Continuemos então nos dedicando ao outro, continuemos nos derramando
uns pelos outros. E assim construiremos aquela nova Jerusalém que João nos disse lá no livro do Apocalipse. A todos, muito obrigado pela oportunidade de me ouvir. Fico à disposição dos senhores. Nós que agradecemos. E como agradecemos o jovem lá de Washington. Alguns anos atrás ele veio aqui, num congresso como esse, estudante de medicina na ocasião, já era médico. Pertencente à pastoral da saúde, médico, agora você é geriatra. Agora eu sou geriatra. Cuida da pessoa idosa, que é muito importante. Mas o importante é que realmente a vocação dele, ele perpassou toda a história da pastoral da saúde. Isso é bonito. Né? E se tornou padre. Para nós, Padre Washington, muita gratidão ao Senhor e por tudo. Uma pequena e singela. Agradeço imensamente pelo presente. Muito obrigado. Padre Washington foi enviado para cuidar da gente, né? De nós sessentões, né? A maioria. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Muito, muito agradecido.